Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, um programa que traz para você cultura, lazer, entretenimento e muito mais. Hoje aqui conosco o Wallace de Deus. Wallace, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O Wallace está enfrentando agora um novo desafio, né? Diretor do Museu do Ingá, o Museu de Arte e História do Estado do Rio de Janeiro, curador do Janete Costa também, um museu querido da cidade de Niterói, professor da UF, professor de produção cultural, 1000 coisas, seu dia deve ter umas 50 horas, né, Wallace? Muito obrigado pela sua presença aqui no Grupo Mônaco de Cultura. Muito obrigado, eu que agradeço estar aqui falando desses assuntos tão queridos, né, desses lugares tão queridos, e é uma honra estar aqui. Agora, desde abril, né, no Museu do Ingá, um palácio maravilhoso, um ícone da cidade, um equipamento cultural de imponente da cidade de Niterói. Com você à frente, qual é o desafio, qual é a missão do Museu do Ingá, Wallace? Olha, essa pergunta é ótima. Ainda é muito cedo para falar. Não, a missão, você está certo, a missão é muito clara, né? A missão é realmente transformar esse equipamento que um dia foi Palácio do Governo, né? E que, na verdade, foi fundado com esse objetivo, com esse afã. Está lá a plaquinha, Nilo Peçanha, em 1904, a Casa do Povo, né? Então, o desafio é fazer com que ele se torne, de fato, a Casa do Povo, né? Em que o povo tenha o desejo de adentrar os espaços do museu, de percorrer, de conhecer as suas coleções, a sua história, aquilo que é o nosso patrimônio, aquilo que pertence a todos nós. Com certeza. E você, com esse desafio agora do Museu do Ingá, antes também curador, né, do Janete Costa, que é um museu municipal, um equipamento da cidade de Niterói, também fazendo um trabalho de curadoria lá muito bacana. O que tem lá hoje para a gente, Wallace? Hoje tem no Museu Janete Costa de Arte Popular. O museu é interessante porque são experiências, Renato, muito diferentes, né? O Museu Janete Costa foi um museu assim que foi criado ainda na gestão passada, né, do Jorge Roberto da Silveira, mas logo depois ele foi fechado. Aí ele foi reaberto na gestão do Rodrigo Neves, já como secretário de Cultura, o nosso querido Arthur Maia. O Arthur, ele foi assim um grande defensor da abertura do museu, porque não havia essa previsão, não havia orçamento, não havia nada. E ele sempre muito ligado à cultura popular, ele meio que deu esse empurrão para que a coisa acontecesse. Foi a partir do convite dele, então, que eu fui há 3 anos atrás para dar um pouco esse norte curatorial que a gente queria para o Museu Janete Costa de Arte Popular. E foi tão bacana porque a coisa foi se dando por si só, ou seja, os movimentos sociais, né? Tudo aquilo que diz respeito à nossa cultura, a capoeira, né? Os movimentos das bicicletas, todo mundo foi chegando de uma certa forma e dando vida ao Museu Janete Costa. E foi um desafio muito importante, muito interessante, está sendo, em certa medida, mas quando eu fui agora, recentemente convidado para o Museu do Ingá, o desafio é outro, né, Renata? O desafio é de uma casa já instituída, com equipes muito consolidadas, mas que também querendo esse diálogo com a comunidade, com os arredores. E a gente está começando a fazer isso com muita animação. Que bom, né? A população agradece. A gente pesquisou o seu trabalho e ficamos muito felizes porque você tem um foco no gosto pelo popular. Você sempre trouxe isso, né? Há muito tempo que você trabalha com ensinar como gostar do popular. É isso, Wallace? É isso. Eu acho que eu devo um pouco isso a meus pais, sabe, Renata? Eu acho que eu devo. Por quê? Eu sou filho de pai e mãe cearenses. Eles se conheceram aqui no Rio. Aquela diáspora, né, nordestina, o Sul maravilha, né? Meu pai veio muito novinho, era da Marinha, era marujo. Minha mãe, né, dona de casa, estudou até uma certa altura. E os dois se conheceram aqui, na Rua do Lavradio, tinha lá uma pousada, um lugar em que eles se conheceram. E eu sou, assim, né, fruto desse encontro. Logo novinho, a gente foi lá para São Pedro da Aldeia, onde tinha a base aérea. Eu fui criado lá. Então, foi inevitável, né, essa relação com a cultura popular. Com a cultura popular, com a arte popular.
depois, muitos anos depois, eu fiquei pensando no da onde vinha, né, esse interesse, e veio daí, dessa formação, né, dos meus pais e tudo mais. E a cultura popular, ela pode ser experimentada, na verdade, eu acho, de duas perspectivas. Dessa perspectiva que eu estou te falando, de alguém assim que ia anualmente, ia para o Ceará. Eu me lembro, meu pai ia numa variante, a gente ia, a família toda junto, ia para o Ceará, passava 2 meses de férias, aprendendo a fazer coisas que a gente fazia aqui, mas de um modo diferente. Lá se soltava pipa, mas não se fazia pipa com bambu, né, que a gente chama de taquara. Lá se usava a palmeira, né, o filete da palmeira, futebol de meia, botão, né, aqui a gente brincava, jogo de botão com galalite, lá era com casca de coco, quenga de coco, como se dizia. Então, tudo aquilo que eu fazia aqui, se fazia lá de uma perspectiva local, né? E aí eu fiquei pensando, anos depois, eu falei, puxa, como aquela experiência foi marcante para mim, né? Aquelas idas anuais ao Ceará, né? O convívio com os primos, mas isso de um ponto de vista assim do fazer, de um ponto de vista de experimentar as coisas que eu nunca tinha feito aqui, banho de chuva, coisas assim que se fazia lá e que não se fazia aqui. E aí eu perguntava, por que não? Por que se faz lá e não se faz aqui? Eu tive a chance de fazer meu pós-doutorado no México, fiquei 1 ano no México. E lá tinha um hábito muito interessante de comer refogadinha a flor da abóbora, né? Flor de calabaça. E era uma delícia, flor. Eu falei, por que se come lá e não se come aqui? E por que eu nunca comi mais aqui, só comi lá? Então, são coisas que a gente fica se perguntando e que eu acho que tem a ver com essa coisa da experiência, né? Do experimentar, da vida, do viver. Agora, tem uma outra perspectiva de você também contemplar a arte popular. E aí tem a ver com a história da Janete Costa. Janete Costa já tem um outro olhar sobre a arte popular, que é um olhar assim sensível, é um olhar curatorial, é um olhar formado, mas é um olhar treinado, que consegue perceber no universo da arte popular, ou vamos dizer assim, os grandes artistas, os Michelangelos da arte popular. Entendeu? Você vê que é uma outra perspectiva de você admirar a arte popular, mas também está lá colocada essas duas possibilidades. Né? E você faz isso muito bem. Você introduz a cultura indígena e a cultura afro dentro desse universo que você viveu, que você experimentou, que você trouxe isso. O teu trabalho é maravilhoso dentro da cultura afro. A gente tem acompanhado. Na verdade, o que acontece? Essas coisas já estão muito misturadas. Né? Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz com populações indígenas do Nordeste brasileiro, particularmente em Pernambuco. E ali a gente vê como essas tradições, né, essas heranças africanas e indígenas, elas estão absolutamente mescladas. Né? Estão no nosso cotidiano, estão no nosso cotidiano, com certeza, né? Com certeza. Nós trouxemos umas imagens, Wallace, do Museu Janete Costa e do Museu do Ingá, para a gente ver. São 2 equipamentos culturais muito importantes na cidade, um municipal, que é o Janete Costa, e um estadual, que é o Museu do Ingá. E que você está à frente dos 2. Né? Vamos ver umas imagens dos museus e vamos depois conversar sobre essa coisa, desafio, esse né? desafio de você estar trabalhando no município e no Estado. É verdade. Ao mesmo tempo.
como a gente pôde ver, né, Wallace, são 2 equipamentos totalmente diferentes, com propostas totalmente diferentes, né? Existe aqui na cidade de Niterói uma integração, algum projeto de integração desses equipamentos? É muito boa essa sua pergunta, porque, de fato, existem esforços complementares, tanto do Estado como do município, para a integração, né, desses equipamentos. Você vê que aqui nessa região da Boa Viagem, nós temos, assim, museus importantíssimos, rico, né? Com certeza. Como o MAC, primeiro pelo MAC, o MAC também, tem a curadoria do Guilherme Vergara, que é o nosso querido, né, amigo, também da UF, também do Departamento de Artes, e agora também, quer dizer, desde sempre, lá no MAC, e defensor desse circuito que eles chamam de Circuito Boa Viagem dos Museus, que integra o MAC, o Museu Janete Costa, o Museu do Ingá, o Museu Antônio Parreiras, né, o próprio Solar do Jambeiro. Né? Então, esse circuito é algo que fez com que a gente começasse a pensar, né, de como seria rico a gente ativar a circulação e esse público, né, a gente trocar o público que vai visitar um espaço também visitar o outro. Nesse empenho, existe, então, 2 sistemas que funcionam, né, que é o Sistema Estadual dos Museus, existe uma Superintendência Estadual dos Museus e existe também o Sistema Municipal dos Museus. Os 2 juntos trabalhando em função de um projeto que a gente espera que aconteça para logo, que é de uma reserva técnica compartilhada. Esse projeto atende à necessidade que todos esses museus têm de ter uma reserva técnica, ou seja, um lugar onde o acervo que não está exposto, que ele possa ser acondicionado, guardado, climatizado, às vezes sofrer algum tipo de restauração, e toda a parte de documentação. A reserva técnica é uma espécie do coração do museu. E como nem todo museu, como é o caso do Janete Costa, ele pode, né, ele conta com uma reserva técnica própria, existe esse projeto que é conjugar um pouco esses museus que fazem parte do Circuito Boa Viagem dos Museus e se construir uma reserva técnica compartilhada para todos esses equipamentos. Nossa, é excelente isso, né? E integrar bastante a reserva que não tivesse em exposição naquele momento, o posterior estaria em troca, né? A ideia é essa, né? Exatamente. A população poderia estar tendo acesso a essa arte de alguma maneira. Isso, de alguma forma. Eu estava vendo aí as imagens, né, lindas assim dos 2 museus, e a gente fica muito feliz como morador de Niterói, né, como participante de todo esse movimento, e estava assim chamando a atenção. A arquitetura, por exemplo, do Janete Costa, toda essa reforma, ela foi promovida pelo Mário Costa, que é o filho da Janete Costa. Exato. E, na verdade, o que o Mário fez? Ele respeitou esse espírito, né, essa concepção estética da Janete, de tal modo que há pouco tempo eu estava visitando com meus alunos da produção cultural, da UF, o sítio Burle Marx, né, que hoje é um órgão do IFAM, lá na Barra de Guaratiba. E tem uma certa hora do passeio lá, da visita ao sítio, em que você vai visitar o ateliê do Burle Marx. Aí eu estava lendo, o projeto era da Janete Costa. E aí, quando você vê o ateliê, todo o pórtico, né, de pedra, ele foi trazido da zona portuária e colocado pedra a pedra lá em Barra de Guaratiba. Então você tem um pórtico assim tradicional e a parte de dentro do ateliê, pé direito alto, os trilhos, ou seja, o mesmo contraste entre a modernidade, né, e a tradição que você vê no Janete Costa. Isso é muito interessante, com né? certeza. Acho que a população ganha com isso, né? Ganha. Queria aproveitar esse gancho que você deu aí e convidar também, porque o jardim da Sala de Cultura Leila Diniz, que é o espaço cultural da imprensa oficial, é um jardim inspirado em Burle Marx. Então, tem a cantaria, tem o lago, tem as plantas, enfim, tem todo um projeto arquitetônico também ali. Fica o convite também, né? Entrada franca lá, né? Isso também inclui, né? Inclusive nesse circuito aí dos com museus. certeza. Apesar de não ser um museu, é uma sala de cultura, mas tem lá esse diálogo, exatamente, né? Com certeza. É um espaço muito bonito. E falando do Museu do Ingá, o Museu do Ingá é diferente, né? Já tem aquela estrutura, já tem toda uma concepção que é histórica, é o Museu de Arte e História do Estado do Rio de Janeiro, e a gente está querendo trazer um pouco mais de arte fluminense para esse museu.
né? De modo que, dia 13 agora, fica também o convite, a gente vai estar inaugurando uma bela exposição de um casal do Quilombo do Campinho, em Paraty. O Quilombo do Campinho da Independência, um dos primeiros quilombos reconhecidos aqui no estado do Rio de Janeiro, e tem uma produção de cultura material muito importante. Ou seja, quando a gente chama de cultura material, são cestos, balaios, armadilhas de pesca, feitos de taquara, de taboa, de cipó caboclo, mas fora isso, eles têm também um trabalho muito bacana de esculturas em madeira. E a gente está trazendo essa exposição no dia 13, ela inaugura, um sábado, às 3 horas da tarde, aqui no Museu do Ingá, com a participação das meninas do Jongo do Campinho. Elas vêm fazer uma apresentação. Incrível, já num processo de popularização do Museu do Ingá, né? E de reconhecimento dessa arte fluminense também, né? Essa exposição faz parte do projeto Territórios Criativos, exatamente, que você faz parte também, exatamente, junto com uma equipe de peso aí, né, Wallace? Fala desse projeto aí pra gente. O projeto Territórios Criativos chama Projeto Prospecção e Capacitação em Territórios Criativos, é um projeto financiado pelo MINC, numa parceria com a UF, numa parceria em especial com o Centro de Arte da UF, cuja supervisão está a cargo do nosso também colega Leonardo Guelman. Leonardo Guelman, então, é o coordenador geral do projeto Territórios Criativos, que inclui 4 territórios, Cariri, Quissamã, Madureira e Paraty. Eu tenho a felicidade de coordenar o território Paraty. E no território Paraty a gente percebe assim uma pujante cultura, né? A presença da matriz de herança africana, nós temos lá o Quilombo do Campinho, nós temos 3 aldeias Guarani, né, lá, entre elas a aldeia de Taxim, da Pedra Branca, onde a gente tem feito um trabalho muito bonito lá, participamos da inauguração da Casa de Reza, capacitação em audiovisual, os índios fazendo seus próprios filmes, muito bacana. E, finalmente, a cultura caiçara. A cultura caiçara que é quase desconhecida no estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas associam até muito mais a São Paulo do que ao Rio. E é uma cultura, poxa, tem a ciranda caiçara lindíssima, você tem a culinária caiçara, o peixe azul marinho, que é o peixe feito com banana, né, com banana da terra, e ele fica com a coloração azul marinho. Você tem toda a luta ambiental caiçara, você tem a canoa caiçara, ou seja, uma cultura que a gente tem que conhecer mais, com certeza, né? Porque tem que trazer. Aqui no nosso e esse projeto, cada núcleo desse vai fazer uma exposição, a ideia é essa? Não, a gente tem trabalhado de formas diferentes. Alguns, por exemplo, lá no Cariri, ao invés de uma exposição, se fez um grande encontro de saberes dos mestres da cultura popular. Em Madureira se fez um grande encontro do jongo, em Quissamã também. Assim, a exposição, na verdade, ela meio que está acontecendo no território Paraty, até por conta dessa relação que a gente tem com os museus e tudo mais. É uma forma de dar visibilidade a essa expressão. Com certeza. Que a gente fez essa mesma exposição lá na Casa de Cultura de Paraty, Paraty Cultural, e nós tivemos a felicidade de perceber que crianças do Quilombo do Campinho só conheceram o seu Valentim e a Dona Madalena porque a exposição foi para a Casa da Cultura. Né? Muitas vezes eles sofrem um processo né, de ocultamento que a gente fica meio assim... Infelizmente, né? Porque isso podia estar aí difundido, né? Divulgado bastante. Pra todo mundo. Você falou em manifestação, eu lembrei que você fez parte do inventário de tornar a capoeira um patrimônio, né? Fala pra gente como que foi essa experiência também. Mais essa experiência, né, Wallace? Foi uma experiência muito bacana. A capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial no ano de 2008. Então, de 2006 a 2008, a pedido do IPHAN, na verdade foi uma parceria entre o IPHAN, a Diretoria de Patrimônio Imaterial, na época sob a direção da doutora Márcia Santana, o Museu Nacional, a partir do LACED, que era... até hoje liderado pelo professor Antônio Carlos de Souza Lima, que hoje é presidente da ABA, né, da Associação Brasileira de Antropologia, e finalmente da UF. Foi um empenho conjunto que pretendeu assim materializar
o que era um desejo do nosso então ministro Gilberto Gil, né, que era tornar a capoeira patrimônio cultural de natureza imaterial do Brasil. Esse era um desejo, confesso, do Gil, e houve todo um agenciamento para se fazer esse reconhecimento. Foi muito bonito. Lógico que não conseguimos abranger todo mundo da capoeira, porque a capoeira está espalhada no mundo. Hoje a capoeira é um dos principais veículos, né, através do qual as pessoas no mundo afora aprendem o português. Né? As músicas, as cantigas. Isso, eles querem entender gingado, a ladainha, o corrido, e ele vai procurar o sentido daquela palavra. Fora isso, né, que você está falando mesmo, a linguagem corporal, né, brasileira. Então, a capoeira foi muito rico esse processo. Nós fizemos 4 encontros, 2 no Rio, um aqui na UF, outro em Duque de Caxias, um na Bahia e um no Recife, estabelecendo uma pauta daquilo que a capoeira precisava. E a capoeira, na verdade, ela abre o precedente de estar inscrito, né, porque o decreto que prevê o reconhecimento do patrimônio cultural de natureza imaterial, ele prevê 4 livros. O bem tem que entrar em necessariamente um desses livros, que é o livro dos saberes, dos lugares, das formas de expressão, das festas e das celebrações. A capoeira é o primeiro bem cultural de natureza imaterial que é inscrito em 2 livros. No livro dos saberes, tendo em vista o ofício do mestre tradicional de capoeira, e no livro das formas de expressão, tendo em vista a roda de capoeira como uma forma de expressão da cultura brasileira. E em 2008 ela foi reconhecida. Hoje a gente está no segundo momento, Renata, que é então de execução dos chamados planos de salvaguarda. Quando você reconhece um bem cultural, o governo se compromete, então, a estabelecer políticas que favoreçam, que promovam a prática daquele bem. Era isso que eu ia te perguntar. Em que o governo entra nesse momento? Né? Promover, facilitar, divulgar, criar o espaço, criar o ambiente para que essa manifestação artística seja executada, não é isso? Exato, porque uma coisa que a gente viu no Inventário da Capoeira, essa consulta que nós fizemos, foi o seguinte: como é que está a capoeira hoje, né? Os capoeiristas diziam assim: a capoeira vai bem, muito obrigado. A capoeira nem precisa do reconhecimento do Estado. Eles diziam, quem necessita de cuidados nesse momento é o capoeirista. A capoeira faz sentido, faz sentido. E aí faz todo sentido, né? Então foi nesse movimento que a gente então tentou ver os desafios, perceber os desafios do mestre tradicional de capoeira, a previdência, né? A aposentadoria, o plano de saúde, muitos deles não têm. E outros problemas, como recentemente, um famoso mestre, ele faleceu decorrente de câncer de próstata, né? Então, isso também, dentro do universo da capoeira, acabou gerando todo um movimento de conscientização da saúde masculina, né? E ele foi acolhido pela instituição? Não, sim. Esse exemplo serviu como um caso para se pensar, né? E para se superar algumas coisas. Bom, mas então, falando aí dos planos de salvaguarda, aqui o IFAM regional do Rio de Janeiro chegou a estabelecer, está estabelecendo um conselho de mestres. Você tem políticas, né, de salvaguarda para os mestres reconhecidos como mestres de capoeira aqui no nosso contexto. Uma outra política também é a política que prevê a execução de rodas, né, em espaços públicos, em espaços privados, e tudo isso concorre aí para a manutenção do bem. Parabéns, né, pela sua participação efetiva nesse processo, né, com certeza. Agradece, Renata. Wallace, como que você está vendo agora, UF, Janete Costa, Museu, quer dizer, as 3 esferas, né, de políticas, como que você está vendo o cenário em Niterói, cultural? O que você tem percebido aí, você que transita nesse meio todo? Eu acho assim que nos últimos anos houve uma grande virada, né, nas políticas culturais no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa região. Hoje, né, você falar em extinção de secretarias de cultura, extinção de Ministério da Cultura, hoje é impensável, né? Os avanços que a gente teve nos últimos anos na área da cultura são avanços que não dá para voltar atrás, né? São avanços que eu diria que são avanços que aconteceram no movimento feminista, no movimento pela igualdade, né,
bom, movimentos, né, Social, no movimento direto. negro, no movimento LGBT, são movimentos que não tem como voltar atrás. Não, daqui é só para frente. É só para frente. Então, as conquistas que a gente teve no campo da cultura faz com que hoje, necessariamente, haja uma maior participação, uma maior ebulição de movimentos culturais e sociais e que remetem a gente para novos desafios, novas pautas para o século XXI. Não adianta mais a gente pensar numa visão de gestão administrativa, de enxugar secretarias e ministérios, sem pensar, né, nos ganhos que a gente teve nesses últimos anos na área da cultura, principalmente nessa área do patrimônio material, nas ações de salvaguarda, nessa ideia da cultura como uma grande rede, né? Uma rede que tem que ser estimulada, sim, tem que ser fomentada. Certeza, com certeza. E falando em rede, como que o Museu do Ingá tem usado a rede social, porque a gente sabe que hoje a rede social é uma ferramenta imprescindível para a divulgação de qualquer evento. Como que vocês têm usado ali no Museu do Ingá e no Janete Costa também a rede social? Não, hoje em dia as redes sociais, elas são assim, tanto no Museu do Ingá como no Museu Janete Costa de Arte Popular, por exemplo, o Facebook, ela virou praticamente a página oficial dos equipamentos, né? Sim. Então, e existe o retorno da população? A cobrança, né? A participação, isso é muito legal. Sim. Há pouco tempo estávamos comemorando no Museu do Ingá um patamar de 10 mil curtidas. E a partir daí a gente vai, né, angariando mais público, ganhando um pouco mais de visibilidade, sempre dialogando com as interfaces que estão colocadas para a gente no campo da cultura. Aí pra né? gente, com certeza. Não tem como desprezá-las de jeito nenhum. Com certeza. Queria que você falasse mais uma vez da próxima exposição aí, para convidar nosso telespectador, nosso público, para o Museu do Ingá, com certeza. Não, nós estamos dia 13, né? Dia 13 de agosto, agora, no sábado, às 15 horas, nós estamos, então, inaugurando essas duas exposições. Uma que vem do Quilombo do Campinho, em Paraty, que é Valentim Madalena e as Artes da Vida do Quilombo do Campinho, que é as esculturas, são as esculturas de madeira de Valentim Madalena e também os cestos, balaios, armadilhas de pesca, tudo aquilo muito que faz rico, parte, né? Com certeza, da cultura material quilombola lá de Paraty. E a outra exposição, que está muito ligada aos movimentos sociais da nossa cidade, chama Bicicletas em Perspectiva. Usos passados, hábitos presentes. E aí a ideia é pensar a bicicleta não só como, né, um meio de locomoção histórico, mas também como uma alternativa para o futuro. Estamos contando com a colaboração de alguns colecionadores daqui de Niterói, pessoas ligadas ao movimento das bicicletas. Imperdível. Fica aí a dica, dia 13 de agosto, às 15 horas no Museu do Ingá. Entrada franca. Todas as exposições, todo aquele jardim maravilhoso. Todo mundo será muito bem recebido lá. Que bom, Wallace. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa, no Grupo Mônaco de Cultura. Se você quer mostrar sua arte, se você quer trazer para a gente seu trabalho, entre em contato gmculturatv@gmail.com. Produção, sem o tio e sem o cedilha, @unitv.uf.br. Até o próximo Grupo Mônaco de Cultura.